E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o recap de uma obra nova bem da hora. O garoto fraco reencarnou como um monstro do tipo Godzilla, e ganhou uma habilidade que faz ele ficar mais forte ao devorar as bestas. O card da playlist do monstro que se tornou um humano vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. A história se inicia mostrando o protagonista no colégio, no meio da educação física. E diferente de mim que adorava a aula de educação física, o prota não parecia gostar. E isso se tornou evidente quando chegou a vez dele, no momento que ele pulou e segurou a barra de ferro. O professor olhou para ele com um olhar estranho, e os estudantes começaram a apostar para ver quanto tempo ele conseguiria aguentar, e a maioria apostou que ele não conseguiria aguentar nem 10 segundos. E esses alunos acabaram ganhando a aposta, já que o prota só aguentou 8 segundos. Esse novo tempo se tornou o recorde dele. Na última aula de educação física ele aguentou por 7 segundos, mas mesmo conseguindo superar seu limite, seus colegas não se importaram com isso, e zoaram com sua cara. Mano, se fosse eu 3 anos atrás antes de fazer o canal, eu aguentaria tranquilamente, mas meu eu atual, que passa o dia inteiro sentado fazendo vídeo, não aguenta nem 8 segundos. Isso é bem triste. Eu preciso sair dessa vida de sedentário. Voltando para a obra, o prota explica que ele é o cara dos 8 segundos, e seu nome é Lin Shen, um estudante do 3º ano. Depois de ter adoecido quando era jovem, seu corpo ficou muito fraco, e ele se tornou um lixo sem resistência. Mesmo que ele se esforce mais do que os outros alunos, ele não consegue mudar sua realidade de ser um sedentário, e nem seu destino de ser intimidado e ridicularizado. Depois da escola, Lin Shen foi até o correio para pegar um pacote que chegou no seu nome, e a pessoa que enviou foi seu pai. E mesmo estando nessa situação patética, ele consegue seguir em frente por causa da sua família. A doença que ele contraiu quando era jovem gastou todas as poupanças da sua família, e eles acabaram adquirindo uma enorme dívida. Para ganhar dinheiro para pagar a dívida, o seu pai deixou ele e a sua mãe para trás, e foi para a parte sul de Guangdong, e trabalhou arduamente lá. Dentro da caixa que seu pai enviou estava um boneco do Godzilla feito à mão, naturalmente como um otaku de filmes de monstros gigantes. Nosso prota ficou extremamente animado. E sem perder tempo, ele leu a carta do seu pai que veio junto do pacote, e nela estava escrito que em breve seria aniversário do seu querido filho, mas como ele não poderia estar presente, ele enviou o boneco do personagem preferido dele como presente. E no final da carta seu pai deixou uma mensagem motivacional, e mesmo querendo se tornar um pequeno monstro invencível como seu pai falou, ele já tinha perdido a esperança de se tornar alguém forte nesse mundo cruel. E para destruir ainda mais sua esperança, seu colega delinquente apareceu, e pegou o presente que seu pai deu para ele, e começou a fazer várias piadinhas sobre ele estar brincando com brinquedos de crianças mesmo sendo um adolescente. E enquanto para os agressores isso era algo engraçado, para o prota isso não era nada engraçado, já que por causa desses babacas sua vida se tornou um inferno. E para provar que não existe nada tão ruim, que não possa ficar pior, o delinquente jogou seu Godzilla no meio da rua, e mesmo ficando com raiva, a única coisa que ele poderia fazer era ignorar esses babacas, e ir pegar seu presente de volta, e enquanto os delinquentes se achavam super engraçados, eles finalmente notaram que tinham feito merda. Eles não esperavam que no momento que o sedentário fosse pegar o Godzilla, ele daria de cara com um caminhão, e nem mesmo o próprio caminhoneiro imaginou que um adolescente surgiria do nada na sua frente. Naturalmente o inevitável aconteceu, e o Lin Shen acabou sendo atropelado de uma forma brutal. Naquele momento ele sentiu como se o tempo estivesse em câmera lenta, e quando o tempo voltou a correr, a última coisa que ele viu nessa sua vida foi as pessoas apavoradas ligando para a ambulância, e enquanto perdia a consciência, ele percebeu que sua vida tinha chegado no fim. Mas um tempo depois, ao abrir os olhos, ele se encontrou em um lugar estranho, e isso fez ele ficar confuso, já que ele pensou que tinha morrido. Mas a coisa que deixou ele ainda mais confuso foi o fato das suas mãos terem se tornado garras, e também que na sua parte traseira tinha uma cauda. E mesmo não conseguindo entender por que tinha se tornado um monstro, ele começou a pensar que esse lugar que parecia com o mar era o pós-vida. De repente um peixe digital que se chama Ku apareceu na sua frente, e explicou que como a alma dele reencarnou, o sistema de evolução de monstro foi ativado. E enquanto nosso prota agia igual um idiota que nunca viu Isekai na vida, o sistema ignorou sua confusão, e abriu sua janela de status. E explicou que o Lin Shen tinha a classe do dragão do trovão, e também tinha a linhagem da besta tirana Kui, mas atualmente ele é só um Kui jovem que não cresceu, simplificando ele tem o sangue do Godzilla.
E como qualquer jovem normal que já jogou um pouco de RPG, Lynch entendeu que teria que usar pontos de evolução para evoluir, e também ficou bem animado por ter reencarnado como um monstro de Deus, mas no momento seguinte, ele negou a realidade e começou a imaginar que estava sonhando. Mas como sua cauda e garras pareciam tão reais, ele teve que aceitar a realidade, e pediu para o sistema fazer check-in. E nisso um mapa apareceu, e revelou sua localização. E como recompensa por ter feito seu primeiro check-in, ele ganhou uma habilidade de rank S+, que fazia ele evoluir devorando os outros monstros. Ele pode transformar alimentos em pontos de evolução, e também tem uma certa chance de conseguir uma habilidade. É claro, nosso prota percebeu que essa era a melhor habilidade que um monstro poderia ter, e só de pensar em devorar, ele sentiu uma grande fome, e também sentiu que se não comesse nada logo, ele morreria de fome. Então, sem perder mais tempo, ele foi atrás da sua refeição, e nisso ele acabou indo em direção de uma luz brilhante. Ele pensou que como no mar profundo tem muitas criaturas que brilham, se ele seguisse essa luz, ele encontraria sua refeição. É claro, ele não estava errado. Mas o que ele encontrou não foi um peixe fofo. Ao invés disso, ele se deu de cara com o tamboril das profundezas, também conhecido como peixe-lanterna. E por causa da aparência feia desse monstro, o prota acabou se assustando e fugiu sem pensar duas vezes. E ao se perguntado por que ele fugiu de um peixe que não era maior do que sua mão, ele parou de fugir, e lembrou que agora ele não era um humano fraco, ao invés disso ele era um monstro com 1,90 m. Então, para se vingar do susto que o peixe feio fez ele tomar, o prota moveu sua cauda em uma grande velocidade em direção da besta. Naturalmente o peixe acabou morrendo com esse golpe, já que comparado ao tamanho e o peso do jovem Godzilla, o peixe-lanterna era bem menor e mais leve. E vendo ele indeciso se comeria esse bicho feio, o sistema o motivou, dizendo que se ele não comer nada por um tempo, ele provavelmente morrerá de fome. E se ele comer, ele ganhará pontos de evolução. E por causa dessa motivação, o prota decidiu aproveitar sua refeição. E mesmo que esse peixe seja bem feio, ele já comeu um desses na sua última vida. E ele se lembra que não tinha veneno, e possuía um gosto delicioso. Então, não querendo perder mais tempo, ele devorou o peixe-lanterna. E para sua surpresa o gosto dele não era tão ruim quanto ele imaginava. E por ter devorado o tamboril das profundezas, ele ganhou 5 pontos de evolução. E também adquiriu a habilidade de iluminação do peixe-lanterna. Essa é uma habilidade de rank C, que permite a sua barbatana dorsal emitir uma luz fraca. E como qualquer viciado em RPG, ele não quis deixar para depois, e testou sua nova habilidade, e ficou bem animado com a bela luz que estava emitindo da sua barbatana dorsal. Essa habilidade estava até atraindo peixes para perto dele, e não querendo recusar essas refeições que bateu na sua porta, o prota começou a devorar vários peixes. E com isso ele ganhou vários pontos de evolução, e também obteve a habilidade de visão noturna. Essa nova técnica permite ele ter uma visão noturna comparável à de uma coruja. Assim, depois de devorar tantos frutos do mar, ele ficou igual o Luffy quando come muita carne. Seu bucho estava quase explodindo. O lado bom disso foi que ele conseguiu juntar mais de 1000 pontos de evolução, e falou com o sistema que queria evoluir. E nisso ele foi perguntado qual parte queria melhorar, e ele respondeu que queria evoluir suas garras, seu tamanho, dentes, cauda e também barbatana dorsal. E no momento que ele terminou de dizer isso, o sistema usou 1000 pontos de evolução para melhorar tudo o que ele pediu. E vendo sua nova forma física, o prota ficou bem animado, já que ele usou só 1000 pontos para ficar desse tamanho. Então seu sonho de virar uma besta de 100 metros em pouco tempo não era impossível. Depois de apreciar sua beleza durante um tempo, o jovem Godzilla perguntou para o sistema se ele ainda estava no planeta Terra, e ao invés de responder sua pergunta, o sisteminha disse que ele vai ter que descobrir isso sozinho. Naturalmente ele ficou irritado com essa resposta, já que aquele pequeno estava tratando isso como se fosse um jogo de mundo aberto. E como sua localização atual era a Fossa das Marianas, ele acredita que ainda estava no planeta Terra. Então se ele aparecesse em uma cidade humana, ele provavelmente seria bombardeado com mísseis. Então a melhor coisa que ele poderia fazer agora, era virar um monstro de 100 metros primeiro, para depois receber uma massagem de mísseis, enquanto tenta encontrar algum país para dominar. Assim ele começou a caçar suas pequenas presas e devorar elas até não aguentar mais. Esse era seu plano inicial, mas ao se encontrar em uma situação inesperada, ele teve que mudar seu plano inicial de caçar pequenas presas, para caçar um dos monstros mais gigantescos do mar profundo, o Rei Lula. Essa besta foi atraída pela luz da barbatana dorsal do jovem Godzilla. Em comparação ao tamanho desse monstro gigante, o prota parecia ser um pequeno ratinho, e por causa da grande força dos tentáculos, ele não estava conseguindo respirar direito, e acabou entrando em desespero. E enquanto pensava que tinha encontrado seu fim, uma sombra gigantesca cobriu a Lula, e ao olhar para cima, o jovem Godzilla viu uma baleia enorme, também conhecida como cachalote. Esse mamífero possui 18 metros de comprimento, e pesa mais de 50 toneladas. Ele é um dos maiores mamíferos do planeta Terra,
E por causa desse enorme predador, a Lula acabou deixando o jovem Godzilla de lado, e mudou seu alvo para a baleia. E usando seus tentáculos gigantescos, ele conseguiu capturar o cachalote, e enquanto apreciava essa batalha de gigantes, o Prota se sentiu como se fosse uma pequena formiga no meio de elefantes, mas como ele não queria mais ser intimidado por si fraco, ele decidiu aproveitar o fato dele ter reencarnado como monstro para ser sanguinário, feroz e violento. Essas eram as qualidades que um rei no topo da cadeia alimentar deve ter. Ele fez um juramento que de agora em diante, ele não vai mais fugir, ele nunca mais será intimidado por ninguém. Assim, ao jogar seu medo de lado, ele nadou em direção dos monstros. E para se vingar, ele deu uma mordida na Lula, e arrancou um pedação do tentáculo dele. E enquanto aproveitava sua vingança com gosto de sashimi, o sistema informou que ele adquiriu 21 pontos com essa única mordida. E isso era mais pontos do que ele conseguiu ao devorar o peixe-lanterna. Então, bem animado, ele começou a comer sua refeição em uma grande velocidade. Naturalmente, a Lula ficou irritado ao ver um pequeno inseto devorando um dos seus tentáculos, e deixou a baleia de lado. E voltou a atacar o jovem Godzilla, mais diferente de antes, aonde ele ficou parado esperando sua morte. O Prota dessa vez começou a devorar o monstro em uma grande velocidade sem temer a morte, e percebendo que mesmo tendo capturado o inseto, ele ainda não parava de comer seu tentáculo. A Lula ficou frustrada, mas antes de fazer qualquer coisa para se livrar do inseto, o cachalote deu uma grande mordida na sua cabeça, e com esse golpe o destino dela foi traçado. No final, a Lula acabou sendo devorada pela baleia, e também pelo jovem Godzilla, e por ter aproveitado tal banquete, ele ganhou mais de 3.000 pontos de evolução. Após aproveitar sua refeição, o cachalote tentou intimidar o pequenino, mas é claro, o Prota não recuou, e chamou a baleia por fight, e percebendo que ele seria um inseto irritante de derrotar, Cachalote acabou decidido recuar, e vendo o monstro gigante indo embora, o jovem Godzilla se encheu de confiança, e começou a ficar se achando, dizendo que como ele está de bom humor, ele vai deixar o cachalote ir embora só dessa vez. Assim, com a partida da besta, o Prota usou 2.000 pontos de evolução para melhorar suas escamas, garras, dentes, e também aumentar seu tamanho corporal, e com isso sua altura chegou aos 10 metros. Se ele continuasse nesse ritmo, e comece mais 50 lulas gigantes, ele vai romper a marca dos 50 metros. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou ele por ter conseguido devorar uma besta bem mais forte do que ele, e deu a bússola monstruosa como recompensa especial para nosso querido Prota, e explicou que quando houver inimigo por perto, essa bússola permitirá a ele de senti-los, já que ela era capaz de detectar as respirações dos monstros. Com essa bússola, ele poderá fazer ataques furtivos nas bestas que são bem mais fortes do que ele, e não precisará de ter medo de ser atacado com a guarda baixa. E como ele não queria atrair monstros aleatoriamente, ele desativou a luz da sua barbatana dorsal. Uma semana depois, ele acabou chegando em um péssimo lugar para caçar, já que no mar raso quase não tinha peixes grandes, e poucos tubarões brancos que nem chegam a ser o suficiente para conseguir tapar os buracos dos seus dentes. Quando ele atingiu 30 metros de altura, as lulas gigantes mal conseguiu fornecer pontos de evolução o suficiente para ele sobreviver. E praticamente todos os reis lulas se esconderam de medo, e nem tiveram a coragem de aparecer na sua frente. E como ele não conseguia encontrar presas, ele teve que tentar a sorte nessas águas rasas. Mas mesmo assim ele não conseguiu encontrar comida, e por causa disso, ele decidiu fazer check-in primeiro para depois mergulhar de volta para o mar profundo. E ao fazer check-in do local, foi revelado que ele estava perto da ilha de Jiguan, e por ter chegado perto dessa ilha, o sistema recompensou ele com outra habilidade de Rank S, Sopro Explosivo. Essa habilidade reúne toda a energia do usuário e lança um feixe de luz com um grande poder destrutivo. Naturalmente ele ficou animado com tal recompensa. Ao mesmo tempo, a bússola monstruosa avisou que tinha vários monstros fortes nessa ilha. E como seu objetivo era ficar mais overpower, o jovem Godzilla nadou em direção da ilha. Se ele não tivesse 30 metros de altura, e pesasse mais de 500 toneladas, ele teria sido arrastado pelas correntes marítimas ao redor da ilha. E provando que tinha a linhagem do Godzilla, o monstro escalou um enorme penhasco, e conseguiu ver uma bela vegetação com várias montanhas e florestas. Ele também viu insetos diferenciados como uma libélula gigante, e uma centopeia gigante, e por causa dessas criaturas pré-históricas, ele chegou na conclusão que não existia nenhum humano nessa ilha, e enquanto explorava o lugar, ele sentiu feliz por poder respirar o ar fresco misturado com o cheiro da vegetação novamente. Ao mesmo tempo ele notou 2 perossauros voando em cima da sua cabeça, e depois de analisar o jovem Godzilla, os monstros aéreos atacaram ele. É claro, eles não conseguiram atravessar suas escamas, mas mesmo assim, os ataques deles ainda doíam. Então, irritado, ele deu uma grande mordida em um dos perossauros. E enquanto saboreava o gosto de frango frito que esse monstro tinha, ele ganhou 375 pontos de evolução, e mais 1.000 como recompensa por estar devorando um perossauro pela primeira vez.
É claro, ele aceitou de braço aberto essa nova mudança de cardápio. Ele já estava cansado de comer frutos do mar. E notando que o outro perossauro não estava querendo se aproximar, o Prota decidiu testar sua nova habilidade, mas nós só vamos ver a magnitude do sopro explosivo na parte 2. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do garoto fraco que reencarnou como um monstro do tipo Godzilla, e ganhou uma habilidade que faz ele ficar mais forte enquanto devora as bestas, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 60 mil inscritos. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 56 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.